Rapaz, olha só, parece que o incrível circo digital voltou às origens, não é? Esse novo episódio 5, além de explorar ainda mais o passado dos personagens, reacendeu aquela chama de teorias da comunidade com umas pistazinhas aqui e ali, principalmente sobre o passado do Jax. E a relação dele com a Agatha também, que, cara, nesse episódio ficou bem mais tensa. Mas enfim, vamos parar de enrolar e vamos ver esse episódio logo de uma vez? Começou que a Zubul tá no sofá do circo, lendo alguma coisa, e o resto do pessoal volta de uma aventura que, a julgar pelas algas e a textura molhada deles, foi no mar. E nisso a Agatha tenta animar a Pomni como sempre. O Caim e a Zubul ainda estão se estranhando quanto às aventuras. Daí o Caim, já meio irritado, chama geral pra perto e pede um pequeno feedback sobre as aventuras dele. E a Zubul fala que curtiram a última com aquele pezinho na realidade, sabe? Mas os outros nem tanto, por motivos até óbvios. Pois é, Caim, não dá pra agradar todo mundo. Daí o jeito foi rodada relâmpago pelas sugestões, mais uma votação. E aí lá vai o Caim invocar um portal pra sugar todo mundo pra esse rodízio de sugestão maluco. A primeira aventura é o Jax Caçador. Alguém, por favor, tira essa arma desse coelho que vai dar um desastre. Mas no fim não, ele só dá um tirão na Gengo rinoceronte pra comer a carne de fita. Se é que isso faz algum sentido. A Zubul Flamingo Based voltou pra pular aquilo e o Jax perdeu a votação e virou vegano só de bem feito. Na segunda aventura, a Pomni é presidente e tem que lidar com uma guerra entre a Austrália e a Nova Zelândia. O problema é que sacanearam a coitada da palhaça, que não deram um script pra ela, então ela vai ter que fazer as coisas ali no improviso. Valeu, Jax! Pouco depois chega o Jax com uma bomba e esmigalha a quarta parede. A presidente vai desarmar a bomba sozinha, aí apareceu a fitinha com mais bomba e deu tudo errado. A terceira aventura é um anime, ficou todo mundo num estilo 2D mó bonitinho, mas o Jax naturalmente não tá curtindo por ser calma demais. Isso daí obviamente foi a ideia da Gengo. Uma pequena pausa pra mostrar uma vez que a dublagem brasileira arrasou. Agora ela arrasta a gente pra um. Ela deve ser uma daquelas... otacasujas. O Koei, já completamente cansado, força a aventura a mudar. Agora tá todo mundo olhando as estrelas. Finalmente dá pra relaxar. Observando os outros, o Jax se questiona se a Gengo consegue ser feliz mesmo com a máscara que era pra ser a feliz dela quebrando toda hora, né? A Agatha chega e dá um puxão de leve nessas orelhas de cacetete dele. E é aí que começa uma conversa bem interessante. A Pomni vira pro Jax tipo, achei que não ligasse pro que os outros sentem. Ele até provar o contrário, mas ele só deixa pra lá. Aí a Pomni pergunta se ele não tem nenhum amigo de verdade por ali e a boneca me solta essa. Não tem mais, não. Como assim não tem mais não, Agatha? E por que o Jax olhou pra você como se ele quisesse te despedaçar depois dessa frase? E é claro que a boneca se afasta depois desse ato falho, dando uma abertura pro Jax e a Pomni conversarem sobre o quanto a Agatha é legal até demais, ao ponto de que, na opinião do Jax, fica sem sentido as coisas que ela fala. E eu acho muito interessante como o Jax parece que ele tá se abrindo nessa cena, o que não é muito do feitio dele se a gente for analisar os episódios anteriores. Parece que ele tá ficando mais à vontade para expressar o seu verdadeiro eu perto da Pomni, como se ele quisesse se aproximar mais dela. E eu sinto que esse detalhe ainda vai dar muito pano pra manga daqui pra frente na série. Enfim, corta pro Caim conversando com a Lua e aí ele percebe uma coisinha. Eu acho que eles estão curtindo mais as aventuras da Caixa do que as minhas aventuras. Daí que ele resolve ir pra um intervalo super estiloso, uma referência, pelo que eu vi, a comerciais antigos do Cartoon Network. Foi uma cena específica pra fazer os terroristas pirarem. O Jax correndo por um corredor
elevador e parando numa porta com um sapinho marcado com um X. A Zubo corta o intervalo e a programação volta. Agora eles estão numa espécie de bar anos 40, sendo uma máfia. Ele pede um drink sem ovo por ser vegano, né? Mas ele já tá de saco cheio disso. E ainda perdeu outra votação. A Agatha chega junto com o Kinger, com um vestido lindão. E aí começa uma rodada de todo mundo falando as próprias histórias. A Zubo fazia drinks e tatuagem. A Pomni era uma contadora que explorava lugar abandonado e filmava pra postar na internet. Só pra ela mesma. O Jax, na vez dele, ele tenta se pagar de Walter White, mas a Zubo corta ele só de roleplay. A Gengo trabalhava com fast food, como a gente já sabia do episódio anterior, e fez faculdade de design gráfico, mas não terminou. E quanto a Agatha, ela viveu em uma grande fazenda com cavalos, galinhas e tudo mais em uma família rica, mas tinha uma mãe abusiva. E a história dela chega até pesou o clima. E a Pomni lembra da esposa do Kingo. Aparece lá um cara que some no meio da conversa toda. E sim, é esse o papel dele. Só some. O Jack surpreendentemente pede desculpas pra Pomni pelo lance de presidente. Uau, esses são os primeiros passos de uma amizade promissora, não é, Hag? Pelo menos é um primeiro passo. E o coelho também tem medo de mim. Olha só, hein? Só cai em brota ali e muda a aventura do nada. A última aventura da vez vai ser um jogo de softball e os caras vão jogar contra a versão normal deles. Curiosamente, não tem a da Gengo e tem a do Orbsman no lugar. E mais uma pérola da dublagem. Mas antes, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado que veio aqui cantar o hino não oficial do Brasil, Ziu, Ziu. E nessa loucura... Que tá centopeia na plateia? O treinador Kingo dá um baita de um discurso motivacional e a Agatha é a primeira a bater. A Agatha do mal enche o saco dela, o time do mal acaba que marca um ponto e a Agatha xinga pela primeira vez na série inteira. Enquanto isso, no banco de reservas tem mais uma votação e... O que tá acontecendo? O coelhão vai rebater de Made. Essa situação é meio difícil, hein? Perderam a bola. Tentaram com o olho da Zubo e a Bazubo botou nela mesma por algum motivo. Voltando pro banco de reservas, a Agatha fica bolada por ter xingado ali. E a Pomni liga o modo terapeuta dela de novo e fala pra Agatha que tá tudo bem ser babaca e se expressar às vezes. Caim dá uma bola nova, mas o Jax já tava de má vontade e voltou pro banco. Quando é a vez da Gengi de bater, o Jax tenta fazer a Pomni mandar um comentáriozinho sobre isso, só que a Agatha repreende e aí sim que a coisa esquenta. Os dois discutem bem feio sobre a influência que eles têm sobre a Pomni e dessa vez a Agatha xinga o Jax com vontade. Falou na caruda e é isso. A Pomni até tenta acalmar a situação, mas ela toma um chamado de graça. A Agatha, percebendo o que fez, pediu desculpas tanto pra Pomni tanto pro Jax. Pro Jax especificamente por aquela fala de antes e deixar ele meio desconcertado. Mais um tempo se passa no jogo, a Agatha vai rebater de novo e os do bem ganharam mais uma vez de um jeito bizarro. Só que a Agatha nem pensa em comemorar na hora porque ela tá preocupada com a Pomni e o Jax. E chega ao fim o rodízio de aventuras, o Jack vai mostrar uma coisa pra Pomni e a Agatha se afasta só meio chateado com aqueles dois juntos. E acaba com um close no bonequinho de madeira do episódio 1. Eu gostei que o episódio foi um que explorou os personagens mais ainda, suas histórias, suas preocupações e tal. Menos o Jax, que quis inventar uma palhaçada qualquer. Mas isso não significa que a gente não tem algumas coisinhas dele ao longo desse episódio. O carão que ele fez pra Agatha por ela mencionar que ele não tem mais um amigo. E a cena do intervalo dele correndo até a porta de um sapinho dá a entender
dizer que ele sim teve um amigo de verdade no circo, que é esse sapo aí, mas ele acabou sendo abstraído e o Jack sente muito por isso. Ou pior, ele pode ter sido responsável pela abstração desse amigo dele. E segundo as discussões que eu vi, talvez por isso o Jack seja esse babaca que não se importa com ninguém, porque ele quer se proteger de se apegar a alguém e se sentir muito mal caso ele perca esse amigo. Mas no fim das contas parece que isso tá meio que acontecendo. Lembra quando eu disse que a cena dele abrindo o coração pra Pomni pode dar muito pano pra manga dos episódios seguintes? Então, o Jack está claramente se aproximando bastante da Pomni. E se por um lado não é pra menos, já que a Pomni vira e mexe entra numa vibe meio conselheira com todo mundo, e com o Jax não foi diferente de certa forma, por outro lado isso pode acabar sendo meio preocupante, porque da mesma forma que ele causou a abstração do antigo amigo dele, ele poderia muito bem causar a abstração da Pomni, ou se aproveitar dela de algum jeito que vai fazer ela ficar muito mal. E não é à toa que essa aproximação talvez preocupe a Agatha. Talvez a boneca tema que a Pomni possa ser uma vítima de uma atrapalhada do Jax que nem foi aquele sapo amigo dele, ou que talvez ela fique mais amiga do Jax do que da Agatha, que sempre foi a mais boazinha com a Pomni o tempo todo. E falando na Agatha, a única coisa ruim desse episódio é que eu esperava que fossem explorar mais da Agatha. E no fim acabaram falando muito pouco dela e em vez disso focaram na relação entre ela e o Jax, como se estivessem tentando desenvolver os dois ao mesmo tempo. É interessante que tenham falado do passado dela e tudo, mas achei que eu fosse ver um foco maior nela e na sua preocupação em ser boazinha o tempo todo. Bom, talvez no episódio seguinte isso melhore um pouco, mas isso não me deixou de aproveitar a experiência. E por fim, o misterioso bonequinho de madeira. A gente já tinha visto ele no episódio 1, e no vídeo de teorias absurdas, eu falei que ele poderia ser até o NPC que o Caim deixou no circo por acidente e matou um humano de verdade no lugar. Ou talvez ele seja uma espécie de chave para sair daquele circo. Ou no mínimo ele pode ajudar com isso de alguma forma, só o tempo vai dizer. Enfim, eu dou uma nota 8 para esse episódio. Poderia ter sido melhor, mas ainda assim eu me diverti. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like, comentem, compartilhem com quem acha que vai gostar também. E se inscrevam no canal para não perder mais vídeos legais. Obrigada por ficarem comigo e até mais!